Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Deixa de enrolação, vamos direto ao ponto, Sidney. Nossa aula hoje é sobre concordância verbal. E ao falar em concordância verbal, eu tenho de entender que é uma das matérias que mais caem na prova de concurso público, meu companheiro. E é o seguinte: quando a gente fala em concordância verbal, a gente fala da relação do verbo com o sujeito. Por isso, antes nós estudamos tipos de sujeito. Porque eu tenho de saber identificar se o sujeito é determinado, indeterminado, se é uma oração sem sujeito, para eu saber se aquele verbo vai ter realmente de ir para o plural ou se ele vai ficar obrigatoriamente no singular. Como é que vai funcionar? Agora, na prova, como o avaliador normalmente derruba o candidato nas questões de concordância verbal, sem até mesmo utilizar os casos especiais. Ele trabalha com um sujeito simples e já brinca contigo, fazendo frases muito grandes e fazendo inversões. E aí vamos entender. Agora, esse conteúdo vai te auxiliar, por exemplo, na produção textual. Porque quando você faz um módulo de redação, você escuta sempre do professor: não produza períodos muito longos e não produza inversões. Vamos analisar isso. Está errado produzir um período muito longo? Claro que não está. Se você já fez faculdade, você sabe que quando você lê um autor que produz períodos longos, você reproduz períodos longos sem nem perceber. Quando você lê um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos sem nem perceber. Então não está errado. Agora, por que a gente evita na prova do concurso público? Porque você tem de ser objetivo, tem de ser direto. Então, quando você produz um período muito longo, você pode cometer um erro de concordância verbal, porque o seu sujeito pode ficar distante do verbo. Sem contar que você ainda também pode cometer um erro de pontuação, porque é muito comum a pessoa pensar que a vírgula é uma pausa de respiração. Então está muito grande aqui, eu tenho que tacar uma vírgula, tem que ter uma respiração. E não é assim. Vírgula é processo sintático, eu jamais posso separar o sujeito do verbo através da vírgula. Então, eu vou preferir períodos curtos para não cometer esses dois possíveis erros. Nem o de concordância, nem o de sujeito, nem o de pontuação. Até mesmo porque o verbo ele não vai concordar com o sujeito como um todo. Então, por exemplo, o avaliador esperto, ele coloca a frase grande, coloca um sujeito grande, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. E aí a gente embarca, caramba. Tá certo, mas não vai ser com o sujeito todo que o verbo vai concordar. Ele vai concordar com o núcleo do sujeito. E se o cara deixar o núcleo do sujeito no singular, não importa que tenhamos várias palavras no plural dentro desse sujeito. O verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. E a inversão? Tá errado produzir um texto com inversão? Claro que não tá. Diversos textos maravilhosos têm inversões. Agora, quando eu produzo um texto com inversão, eu tenho que pensar qual é o público que eu quero atingir. Então, meu companheiro, se a sua prova é para concurso público, você quer atingir o seu avaliador. Então, você quer que ele entenda o seu texto para a sua nota ser elevada. Se você faz uma inversão, pode ser que ele não entenda. E se ele não entender, ele jamais vai pensar que o erro está nele. Ele vai pensar que o erro está em você. E ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, meu companheiro, se quer mandar bem numa redação, por exemplo, você tem de produzir um período na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, e de preferência bem curto, para que você não seja a bola da vez para cometer erros de concordância aí, tá? Período curto, na ordem direta, não dá mole. Agora vamos lá, vamos começar a brincar aqui, meu companheiro. A concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração. Então, preste atenção. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, aí o verbo fica no plural. E não o contrário, entenderam? Então, você vai primeiro procurar o verbo para perguntar a ele quem é o sujeito. Como o sujeito se apresentar é a forma em que o verbo também vai se apresentar, tá? Agora, para a gente poder trabalhar essas pegadinhas que eu acabei de falar aqui agora, preste atenção na primeira frase que eu vou colocar aqui, O uso de drogas e bebidas atrapalham os alunos. Aí olha a pergunta que eu vou fazer. A frase parece certa ou parece errada? Viram que eu não perguntei se ela está certa ou errada? Porque é óbvio que ela parece certa. Agora, para eu saber se ela está ou não correta, de acordo com a concordância verbal, eu vou ter de procurar o verbo. Então aqui, é o verbo atrapalhar.
Vocês repararam que ele se apresenta no plural, mas a minha pergunta não pode ser no plural. Porque vai que é uma pegadinha, até mesmo porque eu ainda não fiz a pergunta, eu não sei quem é o referente. Então eu vou perguntar a ele quem é o que atrapalha. Então quem é o sujeito todo? Aí você vai ver que o sujeito todo é o uso de drogas e bebidas. Aí eu pergunto a você que está em casa, sujeito simples ou composto? Eu tenho certeza que alguns responderam composto, e não é. O sujeito é simples. Ué, mas como assim, Sidney? Vamos lá. A gente aprendeu na aula de tipos de sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É o substantivo sem a preposição. Então, o núcleo aqui é a palavra uso. Ah, mas Sidney, e drogas e bebidas? Não, drogas e bebidas não, ó, tá preposicionado. E eu jamais terei um núcleo do sujeito preposicionado. Então, o núcleo aqui é a palavra uso. Como a palavra uso está no singular, obrigatoriamente o verbo vai ficar no singular. Então, a frase correta, o uso de drogas e bebidas atrapalha os alunos. Até mesmo porque o que atrapalha é o uso. Eu tenho de entender que cada construção gramatical tem uma intencionalidade discursiva. Eu devo deixar de lado aquela história de pensar que eu só interpreto quando eu tenho um texto grandão. Ah, interpretação de texto. Não. Você está interpretando sempre na análise gramatical e na análise sintática, porque tudo tem uma intencionalidade. Se a minha intenção, por exemplo, fosse dizer que as drogas e as bebidas sempre atrapalham os alunos, eu colocaria, ó, drogas e bebidas atrapalham os alunos. O sujeito seria composto e o verbo obrigatoriamente ficaria no plural. E a intenção seria esta, dizer que as drogas e as bebidas atrapalham em qualquer situação. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Porque por mais que tenhamos, por exemplo, a gente está numa faculdade, sei lá, o FRJ. Aí tem ali, não vou falar o prédio não, que aí vão falar que eu estou de sacanagem, né? Então vamos lá. O prédio de letra, né? Onde eu estudei. Então vamos lá. Tem ali uma porrada de cocaína, uma porrada de maconha, uma porrada de, sei lá, heroína, de loló, desirê, esse tipo de coisa, né? Esse é nome de droga aí. Aí, eu uso. Pô, se eu uso vai me atrapalhar, caramba. Agora, e se eu não usar? Se eu não usar, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não falei. Então, se eu não usar, não vai me atrapalhar. Porque o que atrapalha realmente é o uso, tranquilo? Então agora nessa pegada, que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, vamos exercitar um pouquinho mais, porque as bancas adoram fazer isso, mas adoram mesmo, adoram. Então vamos lá, ó. Olha a primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Porra, a frase está grande, parece que está tudo tranquilo, mas vamos procurar o verbo. É o verbo acalmar. Então, quem é o que acalma nossas almas intranquilas? O som agradável dos cantos dos pássaros. Por mais que pássaros semanticamente seja muito importante aqui, não é o pássaro que está acalmando o camarada, é o som. O som agradável dos cantos dos pássaros. Então, como a palavra som é um núcleo e está no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Segunda frase. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Então, vamos procurar o verbo. Quem ou o que nos comove? O choro das crianças das comunidades carentes. Aí você poderia perguntar assim, Sidney, tudo isso é o sujeito, né? Beleza, mas não poderia ser apenas o choro das crianças? Não, tudo tem uma intencionalidade. Não é o choro de qualquer criança que vai me comover. Não é o choro de uma criança aqui de Ipanema, do Leblon, do Leme, que vai me comover. É um choro da criança da comunidade carente. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, o que realmente vai funcionar como um núcleo do sujeito? É a palavra crianças? Não, porque está preposicionada. É a palavra choro. Então, como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também tem de ficar no singular. Até mesmo porque o que realmente comove é o choro. Então, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Tranquilo? Olha a próxima. E a próxima é uma inversão. Olha que interessante. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Na hora que
qualquer falante comum da língua portuguesa inicia uma frase, uma sentença com um verbo, é muito natural que ele deixe o verbo no singular. Por quê? Porque não apareceu o referente ainda. E aí, se a frase fica grande e ele ainda entende o que foi dito, caramba, para ele está certo. Só que aí é o seguinte, para eu descobrir se a frase está correta de acordo com a concordância verbal, eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem vinha? Aí ele vai me responder, aqueles viajantes. Tudo isso é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sempre a preposição. Então, o núcleo aqui é a palavra viajante. Como o núcleo do sujeito está no plural, o verbo tem de ficar no plural. Então, vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes, ok? Agora, olha a próxima. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Por que isso acontece? Vamos lá. É muito comum que o aluno, ao estudar tipos de sujeito, por exemplo, sozinho, ele confunda o processo do verbo haver. Aí ele olha lá na gramática. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, caracteriza oração sem sujeito. Aí o aluno, opa, então isso daí tudo é oração sem sujeito. E não é. Apenas o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal. Então ele sim caracteriza uma oração sem sujeito, ele sim obrigatoriamente fica no singular. Mas se eu utilizar o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. Então, o elemento ao qual eles estão fazendo referência vai funcionar como sujeito. Então, este verbo vai concordar com o seu sujeito, com o seu referente. Então, aqui, o que ocorreu? Mudanças significativas. Então, o núcleo está no plural. Então, não posso botar ocorreu. Eu tenho de colocar ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Ok? Agora, olha a próxima. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Olha só que parada bacana. A gente estudou isso na aula de acentuação gráfica. Verbos ter e vir, eles marcam a pluralização na língua portuguesa utilizando o acento circunflexo. Então, quando você está fazendo uma questão de concordância verbal e aparece o verbo ter ou o verbo vir, você tem de ficar muito ligado. Geralmente é o verbo ter que aparece na maioria das vezes. E aí você vai ficar atento para saber se tem de ficar no singular ou no plural. Porque a pronúncia, a prosódia é a mesma sempre. Eu vou dizer. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Caramba, vai ser sempre assim a pronúncia. O verbo ter, no singular e no plural, tem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Mas eu tenho de ficar esperto para olhar quem é o seu referente. Na primeira, o homem humilde tem. Quem é que tem? O homem é humilde. Quem é o núcleo? O homem. Está no singular, o verbo fica no singular. Mas aí depois continuando. Que as pessoas abastadas não têm. Quem é que não tem aqui agora? As pessoas abastadas. Quem é o núcleo? Pessoas. Está no plural, o verbo tem de ficar no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. O que eu vou fazer? Eu vou marcar com acento circunflexo. Então eu vou... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.